Oi, gente, tudo bom? Vamos falar sobre nazifascismo, ou fascismos, ou regimes totalitários, né? O que acontece? Eu acabei de falar ali sobre a crise de 29, pós-crise, pós-Primeira Guerra, todo aquele ideal de Belle Époque, Belle Époque, sei lá como fala, que eu não sei falar francês. Todo esse... Nossa, o que tá acontecendo comigo? Todo esse ideal, esse imaginário construído na cabeça das pessoas se desfaz, porque tu tem um país destruído pela guerra, somado à destruição econômica da crise, a galera vai começar a falar assim, cara, minha vida acabou. Nossa, foi triste isso que eu fiz agora, gente. É sério, as pessoas realmente, tipo assim, eu tô sendo cômica pra vocês lembrarem disso depois, mas é muito triste mesmo. Agora eu vou ficar sorrindo. Legal. Realmente foi um período muito ruim. E em períodos de desesperança, em períodos, como é que eu escrevi ali? Na desesperança nasce o brutalismo. Eu tava tentando enxergar ali em vez de puxar o caderno pra cá. Basicamente, nesse período de desesperança, as pessoas começam a olhar e falar assim, cara, eu preciso solucionar isso, porque o liberalismo não tá mais funcionando, eu não quero mais acreditar no liberalismo. E aí abre espaço para esses regimes totalitários nascerem. Por que eu estou falando de regimes totalitários? Porque não é só o nazismo e o fascismo. O comunismo na época, por exemplo, o stalinismo, ele também passa por essa questão de um regime totalitário, né? E o regime totalitário ele vai se caracterizar basicamente por essa perseguição de adversários políticos, perseguição, eu falei, perseguição de adversários políticos, não tem direito de livre expressão, vão ter campos de concentração em vários países, né? Isso aí a gente geralmente fala só dos campos de concentração na Alemanha nazista, mas tem em vários locais. Então, regimes totalitários começam a se espalhar pelo mundo. E cada vez mais é forte essa ideia de que somente um político forte, enfim, uma pessoa forte o suficiente, que não é frouxo, e a democracia seria frouxa. Então, só alguém que não é frouxo poderá governar bem e tirar a população desse perrengue político que estamos passando. Essa é a ideia que as pessoas vão ter na cabeça delas, que é uma ideia muito triste, porque a gente sabe que a democracia é um direito humano até, né? Se for olhar, claro que é uma coisa ocidental, mas, tipo, pelo menos eu acho muito bonita a ideia de uma democracia. Acho bonita, eu flerto bastante com a democracia, mas tudo bem. Ala fresca. Ai, o que eu tô falando, meu Deus? O que eu tô falando? Gente, eu tô ficando maluca, eu acho que eu tô enlouquecendo. Olha minha orelha. Ó, ó, ó. Estão falando de mim, né? Vocês estão falando de mim, vocês são meus fãs, vocês não conseguem viver sem falar de mim. Tá, beleza. Calma. Basicamente, então, nos anos 30, ali, antecedentes, antes de começar a Segunda Guerra, é quando tá bombando essa galera desses fascistas e nazistas, vão ter essa cultura de super-heróis, né? Eu tô falando isso mais com uma curiosidade, porque eu imagino que tenham várias questões que caiam sobre isso, que eu já vi questões disso. Do Super-Homem, do Capitão América, em que depois da Grande Depressão, na Grande Depressão, a galera vai olhar e falar assim, a gente precisa de uma esperança, cara. E essa esperança, no campo político, vai nascer com o culto ao líder dessas ideologias fascistas, por exemplo, mas em um campo cultural vai ter essa doutrinação, essa idolatração. Idolatração. Cara, meu português tá triste hoje, tem umas formigas me atacando. Esses ídolos vão ser os super-heróis. Então, o Super-Homem, o Capitão América vão surgir nesse contexto. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu queira falar. Tá. Vamos começar, então, com o fascismo da Itália. O fascismo da Itália é praticamente o primeiro fascismo que vai surgir e que vai inspirar os outros. O fascismo na Itália ele vai nascer com aquela galera usando a história de um jeito errado, totalmente incorreto. Porque a gente sabe que a história ela é muito importante. Tu com certeza aprendeu no teu ensino fundamental, aquele papo que o teu professor pegou na tua mão e falou assim, a história, o que é história? A história é um instrumento que ela serve para a gente olhar para o passado e aprender com os erros do passado, não sei o que no futuro. Pois é, os italianos fascistas, eles pegaram a história do passado, grudaram na parede aqui assim e falaram, esse é meu alvo, cara, eu quero voltar isso aqui, eu quero ter o Império Romano de volta, eu quero a grandiosidade daquele império indestrutível, então vamos ser fascistas. É basicamente essa a ideologia do fascismo. Esse é um grande alicerce, o Império Romano é um grande pilar do fascismo. Eles vão olhar para a história de uma maneira totalmente horrível, que eles vão... Ó, tenho que me concentrar para não sair falando uns negócios sem tanto rumo.
basicamente o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, começa a surgir muitos socialistas na Europa, em vários países. E os fascistas vão se apossar dessa ameaça do comunismo. Eles vão olhar e falar assim: o comunismo vai destruir as nossas tradições, os nossos valores, e o comunismo vai nos atacar, a gente tem que se defender deles. Então eles vão se alimentar do medo do comunismo para criar um discurso de intolerância, né? A persuasão é muito importante nesses regimes totalitários, nessas ideologias radicais, porque com a tua oratória, né, com a tua capacidade de convencimento e de fazer as pessoas aderirem ao teu movimento, é que tu vai ganhar, né? O teu lado vai ganhar, em teoria. Aí, por que esse nome fascismo? Tinha um negócio lá do exército romano que era um símbolo, que é o fátio, sei lá como fala. Ele era tipo um troço que assim, com uma coisa que assim, ele é tipo um machado na minha cabeça. Assim, na minha concepção, ele parece um machado. Não sei se realmente é isso, eu não lembro como é que ele poderia ser definido, mas enfim. Eles vão se abraçar nesse passado ideal, então eles vão usar o facho de combate, como eles chamavam em 1919, esse grupo, então, de pessoas com essas ideologias de querer voltar para esse passado, né, muito bom, não sei o quê. E aí uma coisa que tá pegando muito na Itália é que o Mussolini tá olhando e falando assim, cara, olha isso, a gente perdeu a Primeira Guerra Mundial, essa vitória mutilada, ela tá nos roendo por dentro, e esse negócio tá pesando na consciência. Sabe aquelas coisas que tu lembra quando tu vai dormir, tu fecha o olho, tá indo dormir assim, nada, tu lembra daquela coisa meio constrangedora, assim, aquela coisa que te faz ficar se contorcendo na cama? É a vitória mutilada pra Itália, tá ligado? A Itália, ela vai dormir de noite e ela lembra que ela trocou de lado pra ganhar, e no fim das contas ela foi praticamente humilhada também na Primeira Guerra, né? Beleza. Aí, eles começam a repugnar a democracia, né? Como eu já tinha dito antes, esse repúdio, esse ódio à democracia, esse nojo, enfim. Em 1921, esse facho de combate, nesse grupo dos fascistas, ele acaba ganhando tantas pessoas que aderem a ele que ele vira um partido, né? Em 1920, 21, ele vira um partido. E aí o Mussolini, ele traz um slogan muito interessante, cara, que eu vou falar aqui, que é o Deus, Pátria, Família, né? Não vou falar mais nada, eu vou falar isso, tá bom? Tá bom? Tudo bom. Mussolini vai falar isso, né, do Deus, Pátria e Família. E, enfim, esse é um dos slogans dele. Antes de eu falar o que tem a ver esse Deus, Pátria e Família com algumas das ideologias, basicamente o fascismo, ele tem muito, o Mussolini, ele vai trazer uma coisa assim, o Benito Mussolini, ele vai falar muito sobre quase uma doutrinação do líder, né? Tem muita questão de fé, de religião envolvida no meio do fascismo, uma coisa de, tipo assim, o homem tem que esquecer da sua individualidade, porque o homem, na verdade, é uma parte da pátria, e o que importa é a pátria. Esse nacionalismo extremo causa uma xenofobia, então ódio a pessoas que não têm essa pureza italiana, né, na cabeça deles. O nazismo tem isso mais forte ainda com a raça ariana, mas a gente já chega lá. Beleza, o que vai acontecer? Em 1922, o Benito Mussolini, o título que ele tinha era Duce, né? Enfim, ele vai fazer a marcha sobre Roma. Então, basicamente, eles vão ir pra Roma lá, os caras tudo protestarem, entre aspas, né? Ele, seu grupinho. Meu Deus, minha caneta tá quebrada agora que eu percebi. Eles vão até Roma e, tipo, uma demonstração de poder, tá ligado? Os caras tudo uniformizados, não sei o quê. E o cara, acho que era primeiro-ministro, não lembro. Um cara lá da Itália, eu não lembro qual era o nome dele também, mas ele era um cara da Itália. Não, acho que é. Ele vai olhar e falar assim, putz, cara, os caras real tão forte, e a galera quer o Mussolini, vou ter que passar o bastão pro Mussolini, né? E Mussolini vira, então, o nosso conhecido líder da Itália aí, né? Beleza. Aí, o que vai acontecer em 1929, né, que é muito importante pra gente entender também como que tantas pessoas vão aceitar o fascismo, é o Tratado de Latrão. Que é isso? Que é isso? Que nome é esse? Calma, segura na minha mão. Tratado de Latrão, o Mussolini vai pegar, vai olhar pro Papa. Eu escrevi o nome do Papa? Acho que eu não escrevi o nome do Papa, não. Não. Eles vão pegar e falar assim, cara, a gente vai criar o Vaticano
tá? E aí, tipo, é que tem todo uns rolos lá que na unificação da Itália o Papa não aceitou que Roma fosse a capital por conta de toda a questão religiosa do Império Romano. Será que eu tô falando merda? Eu não lembro, gente. Eu tô mal da memória. E história depende da memória. Mas enfim, basicamente, com isso, o fascismo, não, o Mussolini, ele vai dar um caráter ainda mais religioso para o fascismo. E ainda mais pessoas vão aderir a esse Deus, Pátria, Família, né? Esses valores do fascismo, que a galera tá falando assim, cara, o meu mundo que eu conhecia acabou, tá? Os impérios de antigamente não existem mais. Os valores que eu tinha cultivados não existem mais. No que eu vou acreditar? Deus, eu vou acreditar na minha pátria, né, o nacionalismo, eu vou acreditar na família, na tradição. Então, é isso que a galera vai estar acreditando na época, sabe? Tá. Isso também passa pela questão que o Império Romano, ele se unifica e ele se engrandece também um pouco, né, sobre a religião na época do Império Romano, né? Se for parar pra pensar comigo, o Império Romano, ele se unifica, Roma se unifica sobre a religião cristã, cristianismo, a católica. E aí é isso que acontece, então, né? O Mussolini vai lá e fala assim, cara, eu quero retomar o passado grandioso, vamos fazer isso, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Bom, uma coisa que acontece tanto no fascismo quanto no nazismo é que na Itália e na Alemanha, esses regimes sim conseguem reerguer esses países. Isso que é o brabo, né, cara? Porque tu olha, a Itália tava fudida no pós-guerra, a Alemanha tava fudida no pós-guerra, no pós-crise. E aí, esses regimes conseguem melhorar eles. Aí tu vai olhar, tu vai falar assim, porra, cara, que porra. Porque tu pensa assim, tá, o bagulho é radical. Se ele pelo menos tivesse sido ruim economicamente, ia ter mais coisas ainda para conseguir abalar essas ideias de retornarem, né? Mas elas, infelizmente, dão certo. Só que é claro, né? Tipo assim, que preço que se paga pra ter feito tudo isso, né? O nazismo, então, gente, pelo amor de Deus. O que acontece? A Alemanha, como é que a Alemanha, que estava totalmente destroçada, né? A Alemanha que tinha se tornado a República de Weimar, que teve que assinar aquele Tratado de Versalhes, que passou por muito desemprego, inflação, não sei o que, como é que essa Alemanha vai se reerguer, né? Em, não sei, 2 anos, eu acho, de comando do Hitler, já a Alemanha já consegue sediar o negócio lá que eu esqueci o nome. O que acontece? É uma vibe meio, tipo, uma cópia do New Deal. Não uma cópia, mas é uma adaptação do New Deal também, de fazer obras públicas, fazer um efeito meio formigueiro, assim, de fazer as pessoas trabalharem e reerguer. E o Hitler, ele também tinha esse caráter persuasivo e essa oratória muito boa, os discursos do Hitler conseguiam prender as pessoas. Isso que é o ruim, essa galera que era escolhida para isso era boa. Tá, vamos falar agora do fascismo alemão, do nazismo, no caso. O nome, diferente do italiano do Fátio, que vem da coisa lá da Roma Antiga, nazismo vem do Nacional Sociales sei lá se é isso. Mas é o nome de um partido político alemão. Como diz no nome, é nacional socialista. Vai falar assim, socialista? Mas meu Deus, os nazistas são comunistas? Não. Calma, segura na minha mão, tá? O que acontece? A Alemanha, ela também vai ter aqueles caráteres de ódio aos que são diferentes, né? Como é que é o nome? Tipo uma xenofobia, né? Esse nacionalismo extremo que causa xenofobia. A Alemanha também tem. Só que aí, uma etnia em especial são os judeus, né? Os alemães, eles vão ter um ranço dos judeus, que é um ranço histórico, né? Tem toda a questão da suástica também, de como que os alemães adotam a suástica para eles, mas os judeus, eles têm uma das razões, assim, pelo ódio aos judeus, é que os judeus, por muito tempo na história, eles foram excluídos da sociedade, tá? Tipo, se for olhar lá pro feudalismo, se não me engano, esqueci. Pra uma época lá da história, os judeus são isolados da sociedade e eles têm que... no feudalismo. E eles têm que viver do comércio, que na época não era nem um pouco útil, né, para o feudalismo. Mas, quando começa a Idade Moderna, os judeus se beneficiam muito pelas práticas de comércio. Então, eles viram meio que um símbolo de donos da economia mundial. E aí, quando
dá alguma crise, como foi a crise de 29, como foi o pós-guerra para a Alemanha, os caras que precisam, eles são uma devastação grande. Alguém precisa apontar o dedo para alguém e dizer assim, cara, a gente consegue reerguer porque a culpa é deles, é só a gente acabar com eles que a gente retorna. Então eles vão olhar para esses judeus que historicamente são esse símbolo de riqueza, né, por causa dessa questão aí do comércio, que eles foram muito fortalecidos, e aí eles começam a ter esse ódio extremo, né. A questão da suástica é porque teve um negócio lá nas invasões germânicas, tinha um povo dos arianos, e aí eles vão se apropriar da suástica e eles vão acreditar que essa raça original dos arianos tem a ver com eles, porque nas invasões germânicas todo mundo se misturou. É uma confusão, gente. É difícil de fortalecer esse argumento deles, tá? Eu tô confusa de tentar explicar. Não tenho condições, tá? Enfim. O que vai acontecer pra Alemanha, tá? Vamos tentar ser um pouco mais certinhos, assim. O Hitler vai instaurar o Terceiro Reich. Como é que o Hitler chega no poder? Acho que é isso que eu ia falar, né? O Hitler, ele é austríaco, ele não é alemão. Que é engraçado, né? Eles têm ranço de gente que não é alemã e o cara não ser alemão. O Hitler, ele vivia lá na Áustria. O pai dele não apoiava que ele seguisse a carreira artística, que é o que Hitler queria. Hitler tenta passar na Academia de Artes. Não passa. Na Academia de Viena, se eu não me engano. Na segunda vez que ele tenta, o pai dele morreu. E aí, quando ele tenta pela segunda vez, ele não passa de novo. Ele fala assim, cara, vai se fuder, tô com raiva. Foi pra Alemanha. E aí, esse ódio todo que tava nele, junta. Ele vai parar no meio desse partido aí, né? E em 1920, eles tentam dar um. Como é o nome? Tentam dar um golpe, que é conhecido como Putsch da Cervejaria, em Munique. E o Hitler, que é um dos caras que estava nesse golpe, ele acaba sendo preso. Na prisão, ele escreve aquele livro horrível de ranço que dá, que é o Mein Kampf. Mein Kampf, eu acho que assim fala. Que é Minha Luta, em alemão. E nesse livro ele fala sobre como a vida dele é sofrida. A luta contra os errados e sobre como a raça pura tem que ser conservada. E basicamente, ele fala um pouco sobre as ideologias dele, um pouco sobre a vida dele. Ele fala de coisas assim no Mein Kampf aí dele. Né? Tá. O Hitler, então, como ele tem esse discurso articulado, ele acaba ganhando muita força nesse partido do nazismo. Ele ganha muita força nesse partido social. E... Que isso, Deus? Tá. E aí, vai ter em 1932 as eleições para presidente. Hitler se candidata, mas ele perde. E em 33, ele fica nomeado como primeiro-ministro, que o Hindenburg, que era o presidente, nomeia Hitler. Só que aí Hindenburg morre. E aí o Hitler assume como Führer, que é o título alemão que significa tipo líder, condutor, assim, que é um cargo que o Hitler uniu à função de presidente e de primeiro-ministro, se eu não me engano. E ele vai tentar instaurar esse Terceiro Reich, que é o primeiro Reich para o Hitler teria sido o Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich é a unificação alemã em 1870, o Império Alemão. Aí entra a República de Weimar e o Terceiro Reich é com ele, né? Na cabecinha dele ele queria fazer isso. Aí toda essa ideia de uma Alemanha da supremacia, não sei o quê, dá pra ver naquele... Tô com calor. Dá pra ver naquela Lied der Deutschen, que é a canção do povo alemão, que eles vão usar, que é aquele Deutschland über alles, que é a Alemanha acima de tudo, acima de todos. Sei lá, não sei falar alemão. Quer dizer, eu sei mais ou menos. Não. Então tem essa questão da supremacia alemã, desse nacionalismo extremo também pegando, né? E... Tá. Eu acho que, assim, no geral, sem entrar já nas coisas da Segunda Guerra, é mais isso. Tem todo um negócio que eles queriam construir a Germânia, que seria esse pedacinho de pureza, né, da ideia deles aqui. Tinha coisas arquitetadas já para fazer isso dar certo e tudo mais. Então, tá bom. Deixa eu ver se... As leis de Nuremberg vai ser um negócio que vai ser criado, que é tipo... Quem que vai ser perseguido, essas coisas assim, se eu não me engano.
Cara, eu acho que assim, ó, tá por aí, tá ligado? É isso. O grosso do grosso do que é o nazismo, o que é o fascismo, como que surgiu, como que os caras chegam no poder. O Mussolini tem um negócio que eu não falei dele, vamos falar agora um pouquinho sobre a vida dele, bem rapidinho. Sobre a infância dele. Se tu quiser sair agora, pode sair, tá? Tchau. E os que ficarem, vem comigo. O Mussolini na infância, ele tava meio emputecido, assim, porque ele era de uma família meio pobre. A família dele era meio socialista, se eu não me engano. E aí ele pega e ele começa a ter ranço de todo mundo que tinha mais coisa do que ele, né? E aí ele é muito violento, assim, e tal. E uma palavra que eu acho que é muito legal para usar para os dois é a sedução, né? Persuasão, sedução. Essas palavras são interessantes de se usar porque é justamente isso. Na época, tu pensa assim, se tu tá lá no fundo do poço, tua vida inteira, o teu mundo deu uma volta, uma cambalhota, capotou. Se chega uma pessoa que sabe falar bem, a pessoa vai te convencer a acreditar no que ela quer que tu acredite. E é basicamente isso que vai acontecer. Então, o Mussolini tem isso, o Hitler tem isso, enfim. Aí, basicamente, o Mussolini ele vai virar a mentalidade dele de que antes ele tinha uma vibe mais socialista. Ele começa a ter ranço deles porque quando ele vê que a Itália perde na Primeira Guerra e aquela galera, tipo assim, quer que pare de ter guerra, aquela galera fala assim, cara, vamos parar de ter guerra, a gente tem que se voltar a se reerguer. O Mussolini fala, não, a gente tem que fazer uma guerra, eu tô com raiva, ele tá com fogo aqui, ó, uma coisa entalada na garganta que não desce direito, aquela derrota. E aí ele quer restaurar aquela grandeza do passado. Então é aí que vira a mentalidade do Mussolini e ele começa todas as loucuras de se juntar ao facho de combate, que não sei o quê, e vive vovó. Um beijo.